Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula da certificação que eu estou estudando aqui, que é a 70486 Developing ASP.NET MVC Web Applications. Eu fiquei sem gravar os vídeos por 2 meses praticamente, tive diversos problemas no trabalho, muita coisa para fazer, e eu acabei reagendando a prova devido a esses fatos, né? Devido ao fato de eu estar realmente sem tempo, mas isso foi bom também porque eu consegui ver que eu estava estudando totalmente errado. Então, o meu maior objetivo nessa videoaula aqui é passar para vocês o guia de estudos que eu realmente fiz agora, com alguns links, e que eu estou fazendo sob medida, estudando, e aí vai ser de bom proveito para vocês também. Para quem não me conhece, está pegando essa videoaula primeiro aqui, eu sou o Raí Carneiro, sou consultor de projetos de software, programador .NET e sou Microsoft MVP. Então, nós estamos juntos aí nessa pegada da certificação, espero ajudá-los com dicas, né? E só lembrando que essas videoaulas, elas não são videoaulas que eu vou ensinar a fundo cada tecnologia e tudo mais. É muita coisa, que nem eu vou falar para vocês já aqui. Tem muita coisa que tem que ser estudada nessa prova. Inclusive é bom se você tiver experiência, vai te ajudar muito para fazer a prova, que é isso que eu estou percebendo, ok? Na última videoaula a gente falou do capítulo 1, que era a parte do Design the Application Architecture, e aí a gente foi indo passo a passo, né? As layers, as camadas, planejamento, planning for separation of concern, quando usar modules, view, controllers, etc. Então, se você não viu essa videoaula, volta uma que tem essas explicações aqui, tá? Então, o que eu queria falar é o seguinte, pessoal, eu estava estudando basicamente tudo errado, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu estava me baseando, que nem eu fiz nas outras certificações, nesse PDF original da prova aqui. Porém, esse PDF aqui, ele é de 2012 e eu não tenho certeza se esse exame aqui foi atualizado. Pelo menos esse PDF que eu tenho aqui, eu não sei se ele foi atualizado. Então, se você ver, ele tem bastante coisa antiga aqui que às vezes nem faz mais sentido, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no site lá da Microsoft mesmo do exame e aí eu coloquei lá 70486, né? E aí eu peguei o que a prova está pedindo agora. Basicamente, a prova foi reformulada faz alguns meses, tá? E aí eles colocaram coisas novas, então pasmem. A prova hoje não fala só de ASP.NET MVC, ele fala de todo um contexto de como criar aplicações modernas utilizando o ASP.NET MVC, utilizando o Azure, utilizando o ASP.NET Core, quando você tem que usar um, quando você tem que usar outro. Então, assim, o que eu fiz? Eu reuni nesse link aqui, ó, eu estou fazendo isso, é um guide e com alguns links passo a passo, né, de cada parte da certificação, tá vendo? Tá tudo quebradinho aqui, e aí eu vou compartilhar isso com vocês. Então, tudo que eu estou encontrando, eu estou subindo no meu Google Drive aqui, e aí vocês podem baixar e podem estudar do mesmo jeito. Então, para cada parte da prova aqui, eu estou me baseando assim, tá? Eu pego alguns links, algumas coisas eu já sei, algumas coisas eu não sei, eu vou seguindo dessa forma. Eu acho que está sendo bem produtivo, estou estudando 2 horas por dia, tá? Então, eu acabei de estudar aqui essa parte aqui do Design a Distributed Application, tá? E aí é o que eu vou falar aqui de forma superficial, espero que vocês consigam acompanhar aí também, e foi como eu falei, eu não dá para ir muito a fundo, porque eu não tenho tanto tempo assim, para explicar parte a parte com demos, tá? Então, nesse capítulo 1 ainda, a gente está falando aqui de Design de Distributed Application, distribuir uma aplicação. Então, o que é uma aplicação distribuída? Na verdade, é uma definição de um software que vai rodar em uma ou mais máquinas. Quando você tem um monolítico, que é um software que vai rodar, que ele foi feito com a arquitetura, que não te possibilita muitas vezes separar o seu software e distribuir ele em vários servidores, então você tem um problema, né? Você não consegue distribuir aquela aplicação e possivelmente você não consegue escalar ela da melhor maneira possível, tá? Então, quando a gente fala em aplicações distribuídas, a gente está falando de a sua aplicação ser passível de ser distribuídas em uma ou mais máquinas. E aí, quando você fala do MVC, que é o Model View Controller, você tem essa possibilidade, você consegue distribuir isso para mais servidores ou para mais máquinas virtuais ali, e aí a carga vai ser muito menor e as responsabilidades vão ser mais definidas, tá? E também, outro ponto é a parte de eliminar a possibilidade de falhas
porque você tem mais hospedagem, né? Você tem mais hardware, mais sistemas operacionais. Se falhar, você consegue usar outro. Um bom exemplo disso é o Azure Web Apps. Você consegue ter vários Web Apps rodando em máquinas diferentes, de formas diferentes, né? Então, isso você consegue distribuir melhor a sua aplicação. Um bom exemplo seria, por exemplo, você criar umas APIs e colocar no Web App, você criar o seu front-end está em outro lugar, o seu banco de dados em outro lugar. Enfim, é só um contexto geral aqui para contextualizar melhor o que eu estou falando. E aí também ele fala sobre a integração de Web Services, né? Aqui ele fala dois tipos, que é o SOAP e o REST, né? E aí, na prova, no PPT original, ele fala sobre as tecnologias antigas da Microsoft e também das novas, que não é nem da Microsoft, que é o padrão arquitetural REST, né? Que é o Representational State Transfers. Se você não conhece, é bom você saber que o REST hoje basicamente rege a web aí, quase tudo é feito de forma REST. A diferença que ele quer que você entenda, que eu entendi nesse PDF aqui, é que quando você fala de SOAP, né, você tem ali um client enviando dados para algum endpoint, e aí você tem um padrão do SOAP, né, para enviar os dados. Agora, quando a gente fala de REST, que com certeza acho que hoje é mais utilizado aí na nossa indústria de software, você trabalha em cima de um padrão HTTP, né, da arquitetura HTTP, que é uma arquitetura web, é mais light, né, funciona mais rápido, e é stateless, né? Ou seja, você enviou aquela informação, você manda um request, possivelmente você vai pegar um response de volta, mas é stateless, ele não guarda estado. Então, nessa parte do PDF aqui, ele está falando justamente isso, para você entender um pouco as tecnologias mais antigas, que para quem já trabalhou com essas coisas é o ponto ASMX, e também o REST, tá? Hoje, para REST, por exemplo, temos Web API e algumas outras coisas na plataforma Microsoft, que você consegue trabalhar e funciona, que é uma beleza, tá? Você manda dados do servidor, né, de um ponto X para o ponto A, normalmente de um client para um servidor, para um endpoint, e a coisa funciona muito bem. Legal, e aí ele fala depois sobre design de aplicações híbridas, né? O que é isso, né? Basicamente assim, hoje você consegue distribuir as suas aplicações de forma moderna em storages, né, que você pode ter através de um cloud computing, por exemplo, como o Microsoft Azure, e aí você consegue distribuir a sua aplicação tanto na nuvem, ou tanto local, ou meio a meio, né? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre uma app híbrida, que ela é hospedada em vários locais e tudo mais. Você pode hospedar tanto dentro da sua empresa como na nuvem, né? Então, é isso que torna ela híbrida, ainda mais se os recursos ou os acessos a dados, por exemplo, se forem muito restritos, eles podem estar na sua cloud privada e talvez outras informações numa cloud pública, né? E aí a sua aplicação vai se tornar híbrida dessa forma. Ele fala também sobre o Client-Centric Pattern, que determina onde os seus serviços devem fazer chamadas passivelmente para não ter falhas. Porque se você tiver alguma alteração no servidor ou em algum cliente, essas mudanças vão acontecer e você é passível de ter falhas, né, no servidor. E também o System Centric Approach, que funciona de uma forma um pouco mais orientada a serviços, onde você distribui, que eu acabei de falar lá, você distribui isso em serviços, em endpoints distintos, pode ser cloud, pode ser na sua infraestrutura, e aí você tem uma aplicação em um endpoint X, chamando um serviço em outro lugar. Pode ser SOAP, pode ser REST, em algum outro endpoint, numa nuvem, dentro da sua empresa, enfim. Então, aqui são duas formas diferentes de você abordar isso, né? O System-Centric, que é você expor esses serviços e chamar em algum cloud ou em algum outro lugar, e também o Client-Centric, que é você fazer as suas chamadas no seu mesmo cliente, no seu mesmo cliente ali, na sua mesma aplicação, tá? Lembrando que aí você tem a possibilidade de ter mais falhas nesse modelo. Fala também aqui sobre planejamento e gerenciamento de sessões no ambiente distribuído. Para quem já trabalhou com web, a gente sabe que assim, a web, principalmente quando você trabalha com ASP.NET MVC, ele é stateless, né? Mais uma vez, ou seja, as informações que são trafegadas, elas não são salvas. Então, você manda um request para o servidor, ele processa aquilo e te manda um response de volta. E você tem que gerenciar isso. Você é a pessoa que tem que salvar aquela informação, aquele estado de alguma forma. Para isso, existem diversas formas de salvar o estado para você pegar.
Uma das mais comuns é o cookie, né? Que você salva localmente no seu browser alguma informação. Só que o cookie talvez não seja uma forma muito segura, às vezes, para você colocar uma informação que é sensitiva ali, né? Ou também por query string, que pensando aqui na parte de segurança é pior ainda. Você não vai expor uma senha do seu usuário numa query string, né? E o ASP.NET MVC, ele te fornece isso. Você consegue gerenciar as suas sessions de algumas formas. E as suas sessions, elas podem ser utilizadas até em controllers, só que o ASP.NET MVC ele não tem esse conceito de ficar salvando isso para você. Então, normalmente, como que o pessoal faz? Abria uma session lá, colocava algum objeto dentro, alguma informação dentro, e ficava tratando isso na controller. Só que, mais uma vez, o padrão arquitetural que a gente tem, que é o MVC, ele funciona, ele foi feito pensando em rodar de uma forma stateless, ou seja, por request. Você bateu lá, aí o seu controller pega aquela informação, faz o que tem que fazer, pronto, acabou. Segue a vida. Só que falando em algum tipo de ambientes que são distribuídos, a gente tem que ressaltar que esse request que você está fazendo, ele pode ser distribuído também em vários servidores. Vou imaginar uma grande aplicação que funcione com dados salvos em memória e tem que distribuir isso, né? Existem formas de fazer isso. Você pode fazer em proc, state server ou SQL server. O improc ele é o padrão IS, então ele salva as suas sessões na memória do servidor e fica tudo armazenado lá. O state server ele é a sessão que é salva na memória, só que de outro servidor. Então, isso aqui, quando você pensa em qual estratégia você adota, você tem que pensar no fator risco, né? Qual é a melhor forma de fazer, pensando em risco e complexidade. E uma terceira forma aqui, que é o SQL Server, né? Que você salva tudo no SQL Server, pode distribuir isso em vários servidores, então as suas sessões são distribuídas, mas também você pode contar com latência, tem outros fatores que você tem que pensar se vale a pena fazer ou não. Logo abaixo ali tem os docs, tem os links, que vocês podem pegar mais informações nisso. Eu já li eles, mas é algo que eu já sabia, mas vale a pena ler mais uma vez, tá? E aqui ele fala de web farms. Para ser sincero, nunca trabalhei com web farms, nunca trabalhei nesse modelo, mas são grupos de servidores que você compartilha a quantidade de requests que você faz na web. Então você imagina assim, do nada você está com 100 requisições, de repente vai para 100 mil. Então você tem que distribuir a carga disso. E o web farms ele é uma forma de você distribuir a carga em servidores diferentes. E aí o load balance que a gente fala olha, faça uma divisão de carga e mande para o servidor que tem menos carga, tá? Então com esse web farms a carga vai ser distribuída em vários servidores e com o grande objetivo final que é ter alta disponibilidade, tá? Mas, mais uma vez, eu nunca trabalhei com web farms, não tenho esse conhecimento, mas eu sei que ele funciona assim. E talvez para a prova isso seja necessário, né? Você saber como funciona. Logo em seguida ele fala sobre .NET Core, .NET Framework e .NET Standard. Acredito eu que a prova ela vai te perguntar, vai cair algum tipo de questionamento sobre quando utilizar qual, tá? Falando brevemente aqui, o .NET Core, quando você vai usar ele? Quando você precisa de cross-platform, ou seja, você precisa de um código que rode em Windows, Linux, Mac, então vale de .NET Core. Você está pensando em fazer a utilização de microserviços, o .NET Core te fornece uma melhor abordagem para trabalhar com microserviços. Se você ainda está pensando em utilizar Docker, né, é muito melhor também se utilizar o .NET Core, porque a forma que ele foi feito, o design dele, favorece você utilizar Docker, e aí isso vai te trazer o quê? Performance e escalabilidade. Porém, falando em .NET Framework agora, a gente pode utilizar o .NET Framework normalmente quando você precisa de total compatibilidade com o Windows, né, com DLLs de terceiros que só funcionam no Windows, ou quando você tem algum projeto que é mais antigo e que o custo de migrar isso seja muito alto, ou quando a sua app usa tecnologias que talvez não sejam suportadas no .NET Core. Né? Então aí você ainda não tem como portar isso, vai de .NET Framework. E, obviamente, se a sua plataforma não suporta o .NET Core. Tá? E o .NET Standard aqui, gente, é um conjunto de libraries que você pode desenvolver que vai funcionar em ambos. Então é basicamente isso, a grosso modo é basicamente isso. Quando você faz algo no .NET Standard, ele define que você pode reutilizar aquilo tanto em .NET Core quanto em .NET Framework. Então basicamente essa é a diferença, falando assim a grosso modo, ok? E aí ele fala um pouquinho sobre o DNX, né? Que na verdade
O GNX é o .NET Execution Environment. Isso aí, no passado, quando você precisava rodar coisas que eram exclusivas de Windows em outras plataformas, como, por exemplo, o framework Mono, você tinha esse GNX. Só que hoje, como a gente está falando de .NET Core e você rodar o código-fonte em outras plataformas, desde o VS 2015, né, o Visual Studio 2015, a Microsoft ela provê tudo que você precisa para programar em multiplataforma no contexto out of the box, fora da caixa, né? Então, desde a versão do Release Candidate 1 do .NET Core e do ASP.NET Core 1.0, eles introduziram essas ferramentas do GNX, só que a versão do Release 2 já mudou do GNX para o CLI do .NET Core. O que isso significa? Isso significa que o CLI, que é o Command Line Interface do .NET Core, ele já implementa isso. Então, desde outubro de 2018, a gente não está mais utilizando esse DNX aí, que era o DNVM, né? Que era uma VM, entre aspas, assim, era uma layer ali que você tinha que fazia funcionar essas execuções de código do .NET. E é isso, gente. Fico por aqui. Estou indo agora para essa parte aqui do meu Study Guide, que vai falar do Design e Implement the Azure Web Apps Lifecycle. E esse cara aqui, junto com mais outras coisas que eu estou coletando, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês podem baixar isso daqui, eu vou sempre atualizar e colocar lá no Google Drive e aí vocês conseguem pegar esses caras aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo curto, peço desculpas por demorar para subir o vídeo, mas é que realmente foi complicado o meu mês e eu faço a prova no final de dezembro, então vou estudar bastante, espero passar, vou passar. E vamos lá, vamos em frente que vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.